Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder algumas perguntinhas que eu recebi lá no meu Instagram sobre farmácia, se você não conhece e se você se interessa pelo assunto, vale a pena seguir. Eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia e algumas dicas por lá. Então eu vou responder algumas que eu selecionei e eu pretendo fazer mais esse tipo de vídeo, então se você tiver alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, me siga lá no Instagram, enfim, para que eu possa te responder. Então eu selecionei algumas perguntas que são mais perguntadas e a primeira é da Mia Oliveira C e ela me mandou assim: dica para estudar farmacologia e decorar tantos medicamentos? E, gente, farmacologia e várias áreas da farmácia envolvem muitos nomes e muitas coisas para serem decoradas. Eu, sendo bem franca com vocês, eu não consigo ver outro método a não ser decorar várias coisas que a gente estuda na farmácia. Principalmente em farmacologia, a gente tem muitas classes e muitos nomes para decorar. E o que eu fiz durante toda a graduação, não só com farmacologia, é relacionar. Então, às vezes eu até falava pros meus amigos as correlações que eu fazia e tal, e eles achavam muito engraçado. E eu sempre tentava relacionar coisas bobas com o conteúdo. E isso sempre me ajudou muito, principalmente nas provas. Algumas correlações eu lembro até hoje. Por exemplo, olha só uma coisa do semestre passado que tá na minha cabeça até hoje. Que era na disciplina de toxicologia, a gente tava vendo animais peçonhentos. E na parte das aranhas eu tinha muita dificuldade e eu me confundia muito. Então, eu pensava na Foneutria, que é uma espécie de aranha. A Foneutria, ela é agressiva, ela ataca mesmo sem ter sido provocada, enfim. E eu pensava, gente, essa sou eu no final do semestre. Eu tô cheia, eu tô agressiva, eu quero explodir com todo mundo. Então, eu estou quem? Eu estou a Foneutria. E aí eu chegava na prova, lia Foneutria e eu pensava, Foneutria sou eu. Como é que eu tô no final do semestre? Tô agressiva, tô querendo atacar. Então, gente, eu sempre fazia umas correlações muito idiotas, mas que pra mim sempre funcionaram muito. Pensando nisso, já me vem outra referência, também de toxicologia, também nessa última prova de animais peçonhentos. Nessa última prova tinha muitos assuntos. Animais peçonhentos foi um assunto que eu estudei mais por cima, então eu precisei decorar mais coisas. E, por exemplo, eu ainda lembro que eu decorei os 3 Cs. Eu tinha muita dificuldade em lembrar qual cobra que tinha o chocalho e qual era o nome do acidente da cobra que tinha o chocalho. E o que significa os 3 Cs? Que a cascavel é a cobra que tem o chocalho e o nome desse acidente é crotálico. Então, a cascavel, crotálico e que tem o chocalho. Então, são coisas bem simples, eu sempre relaciono letras e coisas que me parecem em nome de pessoas e sempre dá certo, sempre eu tenho exemplos de coisas que me marcaram, coisas que eu lembro. E, enfim, algumas matérias eu não precisei decorar tanto, eu sempre dou o exemplo de hematologia, que eu tenho muito orgulho de ter saído de hemato sabendo muita coisa sobre hemograma. E são coisas que eu realmente sei, que eu lembro, que eu pego um exame de sangue e eu sei interpretar. Mas tem algumas disciplinas que realmente a gente tem que decorar e é isso aí. Então eu sempre tento relacionar com alguma coisa e até hoje eu lembro de vários exemplos assim. A próxima pergunta é da Nath Miller, ou Muller, e ela me mandou assim: Lari, tu gosta da área de cosmetologia? E, Nath, eu ainda não fiz a disciplina de cosmeto, eu vou fazer nesse semestre. Mas eu presenciei bastante na farmácia de manipulação, no meu estágio. E sim, eu sou apaixonada pela área da cosmeto. Eu acho uma área bem complexa, assim como quase todas da farmácia. Mas é uma área que me brilha bastante os olhos. Então, a gente vê principalmente na disciplina de cosmeto. Mas já em produção e controle de formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, a gente vê alguma coisa dessa área mais cosmetológica. E eu gosto bastante, sim. Inclusive, eu quero fazer muitos vídeos sobre isso, porque eu já comentei que a gente tem um projeto na faculdade obrigatório que se chama Núcleo Fitomedicinal. Ele começa na disciplina de botânica, segue para farmacognosia 1 e 2 e termina em cosmetologia. E nesse projeto, então, cada aluno escolhe uma planta para trabalhar ao decorrer do curso e lá em cosmetologia desenvolve um produto sozinho, à base dessa planta, e apresenta para uma banca. Enfim, é um projeto bem importante para a faculdade, é quase um TCC. E esse ano, então, esse semestre, é um semestre de núcleo, me desejem força, mas eu ainda quero falar muito sobre isso, sobre como vai ser para mim desenvolver um produto. Eu já tenho mais ou menos umas ideias e eu acho que vai ser bem legal. A Amy Natália Hack me perguntou: qual matéria você julga será mais difícil para ti até agora? Qual área pensa em seguir?
E essa pergunta a Júlia VDR também me perguntou qual o seu objetivo de emprego para o final do curso, algo que eu sempre recebo direct ou comentário aqui no vídeo. Então eu vou começar por ela e eu digo para vocês que eu ainda não sei. A área que eu menos gosto até agora do curso, mas que eu não posso falar para vocês com certeza, porque eu nunca estagiei na área, é análises clínicas, é laboratório, enfim. Pra ser bem sincera, eu acho a área mais chata da farmácia, pelo menos pra mim, e eu não me vejo trabalhando nesse tipo de coisa, eu acho que eu não tenho muito perfil. Mas aqui vou abrir meu coração, vou abrir meus planos pra vocês, e eu acredito, eu me vejo trabalhando provavelmente em drogaria logo que eu sair da graduação, acho bem provável, porque é a área que mais acolhe os farmacêuticos recém-formados, então por um período sim. Não me vejo por muito tempo, não sei porquê. Gostaria bastante de ficar em uma drogaria, mas não sei, algo me diz que não. Mas algo que eu falo para poucas pessoas, porque talvez seja uma coisa bem distante, mas que seria um sonho para mim, é trabalhar com desenvolvimento de produto, principalmente maquiagem, porque aí eu vou de encontro com as minhas 3 paixões no mundo, que é a farmácia, que é toda essa parte de mídia social, do YouTube, Instagram, enfim, e maquiagem, que eu sou maquiadora, pra quem não sabe, não atuo mais na área, mas já atuei bastante, e me interesso muito por formulação, por esse tipo de coisa, não só maquiagem, como dermocosméticos e esse tipo de produto. Inclusive, a fundamentação do meu relatório de estágio 3 foi sobre dermocosméticos, aprendi bastante sobre isso, e é um assunto que eu realmente gosto bastante, acho que tem tudo a ver comigo. E, claro, talvez seja algo muito grande e algo que eu vá colocar em prática só daqui muitos anos, mas eu gostaria muito de trabalhar, então, com desenvolvimento de produtos. Mas como eu ainda não experienciei o núcleo fitomedicinal, eu não sei se eu posso falar com certeza isso pra vocês, mas eu acho que eu ia gostar bastante. E gosto muito da área de manipulação também. Farmácia hospitalar ainda não fiz, nem a disciplina, nem estágio, mas acredito que eu vou gostar bastante também. Essa parte de contato com o paciente, farmácia clínica, algo que eu gosto. E a única coisa que eu não me vejo trabalhando realmente é análises clínicas, mas vai saber, né? Nunca diga nunca. E quanto à matéria mais difícil, é muito complicado para eu conseguir responder, porque as matérias são difíceis em níveis diferentes. Então, uma exige muito de você, uma exige que você decore muitas coisas, uma é muito maçante, uma não é do seu interesse. Então, tem vários pontos no curso que pra mim foram difíceis, mas eu não tenho como descrever uma matéria que eu tenha achado muito difícil. Realmente, as produções são vistas, pelo menos no meu curso, com um ar de ser difícil, de ser complexo, principalmente sólidos, que é a produção e controle de formas farmacêuticas sólidas. Pra mim não foi tão complicado, porque era uma coisa que eu gostava bastante. Líquidos também, mas eu acho a teoria de líquidos um pouco mais maçante. A prática é linda, mas a teoria é um pouco maçante. Físico-química pra mim foi uma matéria um pouco complicada. As químicas, a primeira que eu comento pra vocês, que foi a única recuperação que eu peguei no curso até agora, se Deus quiser vai ser a única, foi Química Orgânica 1. Foi no meu primeiro semestre, eu ainda não tinha muita noção de como era a faculdade, tinha uma professora estrangeira que não falava português tão bem, então pra mim foi bem complicado a Orgânica 1. Mas eu acho que no geral, assim, o curso exige muito. Essa é outra pergunta também que eu recebi sobre o curso ser difícil. E foi a Renata Faleiro que me perguntou, o curso é muito difícil? Realmente, gente, eu acho que é um curso difícil em vários níveis. É difícil financeiramente, porque não é um curso barato. Pelo menos no meu caso é difícil porque tem uns horários, assim... Tem dias que eu tenho aula 1h da tarde, tem dias que eu tenho aula às 4h30, às 7h30. Então, é um pouco difícil. Parece que eu não tenho muita rotina quanto a isso, então eu acho uma parte complicada. É difícil porque ele exige muito de você. Enfim, são vários níveis de dificuldade, mas no geral, sim, eu acho que é um curso bem difícil. Eu até comento num vídeo que eu acho que no ano que eu entrei na faculdade, saiu uma reportagem no Guia de Estudante colocando farmácia como o segundo curso mais difícil depois de física. Então é um pouquinho complicado, sim. É meio assustador no início, mas a gente cria o calinho e dá tudo certo. A Fernanda M. Reis me escreveu: sou de Santa Catarina e graças a você estou indo para o 7º semestre de farmácia. E, gente, essas coisas derretem o meu coração, sério, eu fico muito, muito, muito feliz. Desejo boa sorte para vocês, estamos juntas nessa. João Felipe Underline
me perguntou como foi aprender derivadas integral, matérias da engenharia. Gente, eu acho que matemática, no geral, por curso é bem leve. Não achei, assim, nada muito pesado, muito difícil. No semestre que eu fiz matemática, a nossa turma teve um pouco de problema com a professora, mas, no geral, eu aprendia muito vendo videoaulas e tudo mais, e não é tão complicado assim. Eu acho que tem muitas matérias piores do que matemática no curso. Eu achei muito interessante a pergunta da Fernanda Horman, e ela me perguntou: você tem medo de não ser uma boa profissional? E sim, gente, com certeza, muito. Eu percebo que esse medo, esse receio é bem comum, pelo menos no meu ciclo de amigos dentro da faculdade. Medo de ser uma profissional não boa o suficiente. Medo até de ser corrompida, de certa forma. Eu tinha um professor que sempre falava que ele entrou na drogaria e no primeiro dia falaram pra ele assim: esquece tudo que você aprendeu durante a faculdade porque é completamente diferente. Então, porque ele estava trabalhando em uma rede, ele tinha que empurrar vitaminas e tudo isso. Então, eu tenho uma opinião muito, muito concreta sobre essas coisas, sobre empurrar medicamentos, sobre fazer da drogaria um estabelecimento comercial. E eu tenho muito medo de ser corrompida pela massa, mas eu acho difícil, mas eu tenho medo de não ser suficiente. Mas eu acredito que esse receio seja normal. Esse receio se intensifica conforme a gente vai se aproximando do fim da graduação, mas eu tento pensar positivo, tento pensar que esforço e vontade de correr atrás não vai me faltar, assim como para os meus colegas, a gente sempre conversa sobre isso. E acredito que esse medo, que esse receio, ele esteja presente em várias profissões, não só na farmácia. E para esse vídeo, então, porque eu quero fazer mais, a última pergunta que eu vou responder é da Milena Oliveira, e ela me perguntou: a química do curso é muito pesada? E pra mim foi porque eu não tive uma base tão boa no ensino médio. Não vou ser hipócrita e falar que eu me dedicava horrores no ensino médio, porque não. Eu estudava, mas nem compara hoje o que eu estudo na faculdade. Então, quando você entra no curso e tem esse baque das químicas, pra mim foi um pouco complicado, como eu falei pra vocês, principalmente na Orgânica 1. Depois eu fui entendendo o jeito do curso, eu fui entendendo que eu precisava realmente me dedicar e correr atrás. E eu acredito que, não sei se pesada é a palavra, ela exige um pouco de você e com certeza você tem que ter conhecimento desde o primeiro semestre até o último de química, porque o curso é realmente muito bem dividido em química e biologia, ele é muito dividido. E eu sempre recebo esse tipo de pergunta, principalmente aqui no YouTube: ai, não gosto tanto de química, não tenho facilidade em química, será que eu vou me dar bem em farmácia? E gente querendo, com certeza absoluta, porque como eu falei pra vocês, eu não tinha tanta base. E tem muita videoaula, tem muito recurso hoje, então com certeza vai se dar bem, com certeza não torne isso um obstáculo, porque a gente tem muito recurso e não é um bicho de 7 cabeças, mas é um pouquinho complicado. Não vou dizer pra vocês que é simples, que é fácil, que é tipo ensino médio, porque não é. Então, é uma matéria que exige sim de você, que você tem que levar essa bagagem durante todo o curso, mas que a gente tem muito recurso para correr atrás disso. Então é isso, pessoal. Eu selecionei algumas das perguntas, mas eu quero gravar mais desse tipo de vídeo. Eu espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.